E aí, pessoal, me chamo Santiago Pontes, sou seu professor de Sociologia e Antropologia da Educação, e nesse segundo vídeo a gente vai dar continuidade à explicação a respeito dos pensadores que pensaram, que criaram a sociologia enquanto uma ciência. E aí, na medida em que a gente vai estudando o pensamento de cada um, nós vamos também tentando fazer uma relação do que cada um deles pensava acerca do processo educativo. Então, nós estamos fazendo aqui um trabalho de conceituação da sociologia e antropologia, das ciências sociais enquanto um todo, e da sua relação, da sua importância com a educação. Beleza? No vídeo passado, a gente viu, além do conceito de ciências sociais, a gente viu como a sociologia nasce, com Augusto Comte, após a Revolução Industrial, né? Durante esse processo de Revolução Industrial, justamente na tentativa de compreender esses fenômenos novos, ocasionados pelo início do processo de capitalismo surgido basicamente na Europa. Beleza? Então, na aula passada a gente estudou o Augusto Comte. Na aula de hoje a gente vai dar aqui uma pincelada nos outros três pensadores básicos da sociologia. Eu não diria nem pensadores básicos, eu diria pensadores clássicos. Porque, gente, na realidade é impossível compreender a sociologia, as ciências sociais, sem compreender esses três pensadores aqui. Vamos começar pelo francês Émile Durkheim, que cronologicamente podemos dizer que ele foi assim, não só cronologicamente, né, mas qualitativamente foi importantíssimo para criar um método que fosse específico das ciências sociais, beleza? Além de tentar colocar essa disciplina no campo das ciências, realmente das ciências gerais. Então, Émile Durkheim é considerado um dos pais da sociologia. Nasceu em 15 de abril de 1858 e morreu em 15 de novembro de 1917 em Epinal. Seus estudos permitiram a classificação da sociologia como ciência. Então, antes do Durkheim, né, mesmo com Auguste Comte, a sociologia ainda era uma área assim muito solta. Né? Você tinha ali as ciências naturais muito bem definidas, você tinha a filosofia, você tinha o direito, e as ciências sociais, podemos dizer, passeava em todos esses campos. Então, foi através do Durkheim que ela se tornou uma ciência específica, com seu objeto específico e método de investigação. O Durkheim, ele ainda vai sofrer uma influência muito grande do Augusto Comte. Até hoje, a gente sofre uma influência muito grande do positivismo. Né? A gente vê, por exemplo, muitos professores que diz que a escola, por exemplo, não tem que se preocupar com o emocional dos alunos. A gente tem muitos professores que, infelizmente, eu digo infelizmente porque tem uma visão particular de educação, mas você tem muitos professores que renegam essas partes mais ligadas à emoção, mais ligadas aos valores, e defendem essa escola tecnicista, essa escola que se prende somente aos métodos tradicionais. Então, o positivismo ele vai acabar influenciando o Durkheim, né? O positivismo que tinha como lema principal, né? O amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim. É justamente dessa frase que vem a frase que está na nossa bandeira do Brasil, ordem e progresso. Então, o Durkheim ele vai formular, né, um livro chamado As Regras do Método Sociológico, onde nessa obra ele vai traçar, ele vai planejar, ele vai identificar o que é que uma pesquisa ela precisa ter para ser considerada uma pesquisa sociológica, certo? Segundo o Durkheim, o objetivo das ciências naturais é essa compreensão da sociedade, né?
Só que essa compreensão da sociedade, ela não pode se dar de qualquer forma. Para compreender a sociedade, não basta que eu olhe para um problema social e emita um juízo, emita um pensamento sobre aquilo que está acontecendo. Porque, afinal de contas, a gente está falando de algo comum de todos nós. Então, a gente tem que saber separar o que é uma opinião, né, um conhecimento raso, de um estudo sério em sociologia. A preocupação do Durkheim era essa. As pessoas achavam que somente por emitir uma opinião estavam fazendo sociologia. E o que ele quis provar que não, que a sociologia era uma ciência séria, que tinha uma série de regras e métodos que tinham que ser seguidos para poder validar os estudos. Então, ele encontrou aqui três atributos que a pesquisa ela precisa ter para ela ser considerada sociológica. A primeira característica, né, é a imparcialidade. Ou seja, diante da análise de um fato, eu não posso tomar partido. Não posso tomar partido. Eu tenho que analisar o fato friamente, mesmo que aquilo tenha algum tipo de ligação comigo, eu não posso ter um olhar tendencioso para aquele fato, né? O que leva à segunda característica, que é a neutralidade. Digamos, eu vou analisar a violência contra a mulher. Na minha família, já teve casos de violência contra a mulher, então eu vou olhar sempre para o lado da vítima, vou priorizar sempre a vítima. Nesse caso, Durkheim diz que há um problema aí. Por quê? Porque deve existir tanto a imparcialidade como a neutralidade. Então não posso pender para nenhum dos lados. E terceiro, não se confundir com o objeto. Não é porque você gosta de um tema, que você vai estudar esse tema, que você vai deixar com que a fonte da sua pesquisa, o objeto da sua pesquisa, lhe comova. Você vai estudar, por exemplo, sobre a fome na região norte do Ceará, sobre a pobreza, a miséria. Você tem que entender que você está ali para fazer um estudo. Você não está ali para resolver o problema social. Então, essa era basicamente a estrutura que o Durkheim pensava para a sociologia: imparcialidade, neutralidade e não se confundir com o objeto. Se o Durkheim, se a gente fosse resumir o que é a sociologia para o Durkheim, a gente diria o seguinte: para Durkheim, a sociologia ela é o estudo dos fatos sociais. Anote aí no seu caderninho. Sociologia é o estudo dos fatos sociais. E aí a gente pode complementar com a seguinte pergunta: o que é um fato social? O fato social, gente, são agentes reais ou conjunto de maneiras que estão no centro focal de uma sociedade. São os instrumentos sociais e culturais que determinam na vida de um indivíduo as maneiras de agir, pensar, sentir. Esses o obrigam a se adaptar às regras da sociedade. Infelizmente ou felizmente, percebam que os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos hábitos, eles são moldados pela sociedade. O nosso idioma, né, a forma como a gente se comporta, tudo isso nos é ensinado, tudo isso nos é repassado. A gente não nasce sabendo escovar os dentes, a gente não nasce sabendo se vestir, a gente não nasce sabendo falar. Todas essas coisas nos são ensinadas. Então, fato social é tudo aquilo que faz com que eu haja e pense de determinada maneira. Isso vem ilustrado nessa tirinha que eu separei para vocês. A menina diz: mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. A mãe diz: para quê? Aí ela diz: é para expressar a minha individualidade. Está todo mundo fazendo. Então, muitas das vezes a gente pensa que nossas atitudes são totalmente livres, né? Que a gente tirou da nossa cabeça, mas muitas vezes de maneira subliminar a gente viu aquilo em algum canto, a gente viu numa novela, a gente viu um familiar nosso fazendo, um parente, um amigo,
e a gente acaba, ou um ídolo, né? A gente acaba absolvendo esse comportamento para a gente, né? Tem alguns pensamentos que dizem que nós somos o resultado das 3 pessoas que nós mais andamos. Então a gente acaba absorvendo esse tipo de pensamento. E para o Durkheim, os fatos sociais eles possuem basicamente 3 características, né? Coercitividade, generalidade e exterioridade. O que é a coercitividade? A coercitividade está relacionada ao poder ou à força que os padrões da cultura de uma determinada sociedade são impostos. Essa característica obriga os indivíduos a cumprir os padrões culturais. Então é o seguinte: se você não fizer da forma como todo mundo está fazendo, você automaticamente é excluído da sociedade. Por exemplo, se você andar de uma forma diferente, as pessoas já vão te olhar meio torto. Se você não for para a escola, né? Então, certos comportamentos que são considerados normais, se você não adota, se você não faz, você acaba excluído. Então, a gente diz que os fatos sociais eles são coercitivos. Generalidade. A generalidade ocorre, né, nos fatos sociais porque são fatos que não são isolados, acontecem com todo mundo. Você não é a última Coca-Cola do deserto, isso não acontece só com você, né? Não é só você que tem que se adequar aos padrões, todo mundo tem. Por isso que diz que os fatos sociais, eles são fatos generalizados, ou que a generalidade é uma característica dos fatos sociais. E a gente tem a exterioridade, né? Que é a característica que denomina os fatos sociais exteriores ao indivíduo e que já estão organizados quando ele nasce. Então, a maioria das coisas que a gente aprende, elas já eram dessa forma quando a gente nasceu. É porque elas são ensinadas para as crianças. Os nossos filhos, os nossos netos, quando eles nascerem, eles já vão ter que aprender uma série de coisas que a gente vai ensinar para eles. E aqui tem uma tirinha, né, para ilustrar um pouco essa exterioridade. Não é algo que pertence a gente, é algo que está fora da gente e nos é ensinado, né? Uma boa notícia: o governo vai ampliar o seguro-desemprego. Mas eu não estou desempregado. Estou. Então perceba que os fatos, muitas vezes, eles acontecem sem que a gente menos perceba. Portanto, são exteriores a nós. Então, gente, fato social possui essas 3 características: coercitividade, generalidade e exterioridade. E a educação, seria ela um fato social? Com certeza. Eu diria que a educação é uma das maneiras mais eficientes de moldar os indivíduos de acordo com como a gente quer que eles sejam, sem precisar utilizar a violência. Dependendo da ideologia adotada, a educação, ela pode ser um instrumento de libertação ou pode ser um instrumento para perpetuar ainda mais o processo de alienação dos indivíduos. Pense bem, você, enquanto um futuro professor, você quer educar os indivíduos para quê? Porque, querendo ou não, os indivíduos serão moldados pela forma como você vai os educar. Porque a educação, ela é um fato social. A educação, ela é coercitiva, ela é generalizada e é exterior. Então, qual o seu objetivo enquanto professor ao educar as crianças e os jovens? Pense nisso. O segundo pensador do nosso vídeo de hoje é o Max Weber. O Max Weber, gente, ele era um alemão, certo? Nasceu em Munique e dedicou a sua obra a compreender a nova sociedade que se formava a partir da consolidação do capitalismo industrial na Europa e sua propagação pelo planeta. O Weber, ele morreu em 1920, já no século XX, tendo vivenciado as turbulências da Primeira Guerra, que para alguns fundamenta certo pessimismo weberiano frente à contemporaneidade.
Então, o século XX representou um século muito turbulento para a humanidade. Nós tivemos diversas crises econômicas, tivemos crises humanitárias, tivemos 2 grandes guerras e outras guerras menores, tivemos um avanço do capitalismo. Então, foi um século de muita reconstrução, justamente porque muita coisa que se acreditava ser correta, acreditavam ser corretas, foi destruída durante o século XX. E o Weber, ele percebeu que as nossas atitudes, as atitudes dos seres humanos, não são atitudes isoladas. Tudo que a gente faz acaba, de uma certa forma, interferindo na vida de outras pessoas. Por mais que uma decisão seja pessoal, ela acaba afetando a vida de outros. Por exemplo, vocês estão cursando pedagogia. Vocês podem pensar que essa escolha é uma escolha totalmente individual, mas essa escolha, de uma maneira ou de outra, acaba afetando a vida dos familiares de vocês, acaba afetando a vida dos alunos de vocês, os futuros colegas de trabalho de vocês. Então, nós não somos uma ilha, nós convivemos com as pessoas e essas pessoas são afetadas pelas nossas atitudes. E é exatamente isso que o Weber vai pensar ao compor o conceito de ação social. Para o Weber, o conceito de ação social, foi concebido como qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social que possua um sentido determinado por seu autor. O processo de comunicação estaria, portanto, intimamente ligado ao conceito de ação social. A sociologia, portanto, ela estuda as premissas e as consequências das ações sociais. As ciências sociais estudam as causas e consequências da ação social. O Weber, ele identificou, porém, que existem motivações diferentes para que as pessoas façam determinados tipos de escolhas. Existem motivações diferentes para que as pessoas assumam determinados papéis dentro da sociedade. Então, o que ele fez? Organizou 4 tipos ideais, 4 formas que ele identificou das pessoas agirem nos meios sociais. O primeiro tipo de ação social, ele determinou de ação social racional com relação a fins, na qual a ação é estritamente racional. Toma-se um fim e este é, então, racionalmente buscado. A escolha dos melhores meios para se realizar um fim. Então, nesse tipo de ação social, racional com relação a fins, o indivíduo ele age de maneira autônoma. Ele pensa no que é que ele quer agir e ele vai lá e faz. Não existe a intervenção externa. Não existe uma religião, um partido político, a escola, dizendo o que ele deve fazer. É uma decisão totalmente individual, cada vez mais rara na nossa sociedade. O segundo tipo ideal de ação social é a ação social racional com relação a valores, na qual não é o fim que orienta a ação, mas o valor, seja este ético, religioso, político ou estético. Perceba que aqui a ação ela continua sendo racional, mas o indivíduo ele preserva algum tipo de valor que já é externo, mas que ele ainda continua racionalmente escolhendo aquilo por conta própria. Então você tem o valor, através da reflexão, você considera que aquele valor é o mais correto, é o mais importante para você assumir naquele momento, certo? Então existe uma influência como referência, mas a decisão ela ainda é estritamente racional. O terceiro tipo de ação social é a ação social afetiva, em que a conduta é movida por sentimentos, tais como paixão, orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, medo. É aquele tipo de ação motivada somente pelo emocional, seja de amor, seja de ódio, mas é quando os indivíduos colocam
a emoção na frente da ação para realizar a escolha, né? A gente tem muitas escolhas boas e ruins que são ocasionadas somente pela emoção. A gente tem crimes que são praticados pela emoção, a gente tem coisas boas também que são realizadas, por exemplo, trabalho voluntário, talvez seja algo impulsivo da emoção, mas são ações sociais em que o indivíduo não pensa muito, ele é mais guiado pelo emocional. Por último, nós temos talvez aquela que é, entre aspas, a pior das ações, que é a ação social tradicional, né? Tradicional, que tem como fonte motivadora os costumes ou hábitos. Então, das quatro, talvez as duas primeiras a gente tem uma ação que ela é feita somente pelo hábito, somente pelo costume. Ou seja, ela não acontece de maneira tão refletida, ela não acontece por intermédio do pensamento. Você faz aquilo simplesmente porque todo mundo faz. Você faz aquilo porque a sua família te ensinou. Você faz aquilo porque a maioria das pessoas, porque todo mundo considera correto, porque é um hábito, é um costume da sua comunidade, da sua família, da sua igreja, enfim. Beleza, gente? E a educação? A educação para o Max Weber, como é que ele entende a educação? A educação para o Weber é o modo pelo qual os seres humanos, os homens, são preparados para exercer as funções que a transformação causada pela racionalização da vida lhes colocou à disposição. Então, a educação, para o Weber, serve para duas coisas. Primeira coisa, se adaptar a esse mundo que a gente vive. Se a gente não conseguir se adaptar a esse mundo que a gente vive, infelizmente a gente morre, logicamente, né? Então, a primeira coisa que a educação tem que fazer, preparar a gente para encarar esse mundo que se apresenta agora. Um mundo cheio de problemas, um mundo cruel, mas que a gente tem que aprender a conviver com ele. Agora, a segunda coisa que a educação deve proporcionar aos indivíduos é criar as condições necessárias para que esses indivíduos possam transformar essa realidade que se apresenta. Porque não adianta nada a gente se conformar com o mundo que está, a gente aprender a viver nesse mundo que se apresenta agora e não ter a capacidade de transformá-lo, de melhorar. Então, para o Weber, a educação possui essas duas finalidades: entender e conviver, se adaptar a este mundo que aqui está, mas também modificá-lo. Por último, vamos falar um pouco aqui do Karl Marx. O Karl Marx, dos três pensadores clássicos da sociologia, e também se a gente incluir aí o Augusto Comte, talvez ele seja o mais conhecido, mais envolvido em polêmica. Por que Karl Marx está sempre envolvido em polêmica, gente? Porque ele é um pensador revolucionário, certo? Essa última parte que a gente viu do Max Weber, da transformação social, o Marx carrega ela desde o início. Então, Karl Marx, né, é um dos clássicos pensadores da sociologia, ao lado do Weber e Durkheim. Como os colegas, ele viveu na sociedade em transformação, né, nessa transformação, nessa efervescência industrial do século XIX. Então, foi a época do desenvolvimento do sistema capitalista de produção industrial. E o que é que Karl Marx fez? Ele desenvolveu teorias críticas ao sistema da época. Ele analisou criticamente o que estava acontecendo e de proposição do comunismo. Então, o Karl Marx, ele acreditava que o sistema capitalista não dava certo. Não dava certo. E ele propôs uma nova forma de sistema pautada na igualdade, né, chamada de comunismo, mas a gente não vai falar muito sobre o comunismo hoje. Vamos focar aqui numa certa introdução
ao pensamento do Marx, tá bom? O Karl Marx, gente, ele desenvolveu um conceito chamado de materialismo histórico e dialético. O que é que significa isso? O Marx, ele identificou, né, essa palavra dialético significa movimento, conflito. Então, o Marx identificou um conflito existente em todos os períodos históricos. De acordo com ele, em todos os períodos históricos, sempre houveram dois grupos. Um grupo que domina e um grupo que é dominado. E existe um conflito muito grande entre esses grupos, que acaba resultando numa síntese, acaba resultando em alguma coisa dentro daquela sociedade. Então, a história da humanidade é marcada por essa luta entre senhor e escravo, entre dono de fábrica, o burguês, e entre o proletário, entre o vassalo e o sucerano. Ao longo da história, sempre os oprimidos entraram em conflito com os opressores. E é justamente isso que movimenta a história. No mundo moderno, as relações de trabalho são baseadas no acúmulo de riquezas, fruto do surgimento do capitalismo. Não existe confiança, os trabalhadores são vigiados constantemente. Se você observar, em todos os lugares a gente tem câmera. A desculpa é que a gente precisa ser protegido, mas na realidade, muitas vezes nós estamos sendo vigiados, né? Submetidos a jornadas exaustivas do esforço físico e mental, alimentando o poder daqueles que possuem os meios de produção. Então, a lógica do capitalismo é enriquecer quem já é rico, né? E deixar ali, manter o trabalhador somente naquela condição de vendedor da sua força de trabalho. Karl Marx vai afirmar que o dinheiro é a essência alienada do trabalho e da existência do homem. A essência domina-o e ele adora. A gente sabe que hoje existem muitas pessoas que colocam o dinheiro à frente de todas as coisas. E em vez de serem o dono das coisas, as coisas se tornam o dono de si. Eu tenho amigos que cuidam mais do carro do que da própria família. Então, essa luta de classes, identificada pelo Karl Marx, vai explicar a história. A história ela é marcada por essa luta. A gente não consegue compreender a história se a gente não entender que ao longo dela a pobreza, a miséria e a riqueza estiveram sempre em evidência. Os poderosos e os mais fracos sempre tiveram em conflito. Então, segundo o pensador, as sociedades se estruturam de modo a promover os interesses das classes economicamente dominantes. Se a gente parar para pensar, o modelo educacional que a gente segue são os modelos pensados pelas classes dominantes. Não foram os mais pobres que organizaram a estrutura social da escola. Não foram os mais pobres. Foram os mais ricos, gente. Os mais ricos é que determinam, por exemplo, o que é que os alunos têm que estudar. O Banco Mundial é uma das instituições que organiza o que tem que ser ensinado nas escolas. Por que que um banco organiza o que tem que ser organizado que tem que ser ensinado nas escolas? Ao longo da história, isso se repetiu na Grécia Antiga, no período medieval, com a Igreja Católica, na modernidade, com as grandes instituições, bancos, fábricas. Por que que existem tantas escolas técnicas? Tantas escolas que oferecem cursos técnicos para atender uma demanda dos mais ricos. Mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Então, no capitalismo, a classe dominante é a burguesia. Aquela que vende a sua força de trabalho é o proletariado. Então, os que oprimem, né, os que detêm o dinheiro, o capital, chamam de burguesia, e os mais pobres que vendem somente o trabalho, o proletariado. Agora, o Marx, ele é muito visto, como eu falei, porque ele propõe não uma filosofia somente teórica, uma sociologia teórica.
mas ele propõe algo prático, algo que possa revolucionar a sociedade. Daí vem a sua frase: os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. Então já deu para compreender que para o Marx a educação seria essa forma de revolucionar a sociedade, né? Existe esse conceito que eu estou mostrando para vocês aí na tela, que é o conceito de mais-valia, que seria o fato, em resumo, da exploração do trabalhador. O trabalhador confere aos bens produzidos a sua força de trabalho, né? Digamos, eu pego um tronco de madeira e transformo ele em mesa. Aquele bem modificado pelo trabalhador ganha um valor maior. Uma mesa é muito mais cara do que um tronco de madeira. Porém, o salário recebido pelo operário não condiz com o lucro proporcionado ao burguês, né? O lucro que o trabalhador gera para o seu patrão não é devolvido na forma de salário, né? É isso que ele está dizendo, caracterizando assim um processo de exploração, gerando como consequência a alienação dos trabalhadores, que por terem necessidades, não abrem mão do emprego para sobreviver. Então, o trabalho, em vez de dignificar a pessoa humana, ele acaba funcionando simplesmente como uma necessidade. Ou eu trabalho, ou eu passo fome. Na realidade, essa é a imagem do trabalhador brasileiro atualmente. Então, essa alienação, ela acontece não só em relação ao trabalho, mas também à diversão. Porque a maioria das pessoas que trabalham, o melhor dia é qual? A sexta-feira, porque é o dia que você não trabalha mais. Só que qual é o problema? A diversão das pessoas também é consumir. Consumir o que passa na televisão, consumir o que passa no jornal, nas redes sociais. Então, no final das contas, a gente não vive uma vida autêntica. A gente não vive. A gente vive para o consumo. E aí, o que é que o Marx diz? As ideias dominantes numa época nunca passaram das ideias da classe dominante. A desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas. Cada vez menos a gente valoriza as relações humanas. Cada vez menos a gente valoriza o sentimento das pessoas. Cada vez menos a gente valoriza o simples, aquilo que deveria ser valorizado. E aí o que é que acontece? Um processo de alienação. O seu mundo ele se fecha numa bolha, você passa a enxergar as coisas somente daquela forma. Muitas vezes, inclusive, pensando que tudo está bom, que tudo é como deveria ser mesmo. Então, o Marx, ele entendia que a educação deveria ser ao mesmo tempo intelectual, física e técnica. Tem essa de ensinar só a ciência. Você precisa de uma educação holística, de uma educação que engloba todos os aspectos do ser humano. Essa concepção, chamada unilateral ou múltipla, difere da visão da educação integral, porque esta tem uma conotação moral e afetiva, certo? Então, a educação unilateral, ela deveria prever esses três tipos de aspectos: intelectual, físico e técnica. Não adianta que o cara ele saiba só montar e desmontar um computador, apertar e desapertar um botão. A educação precisa preparar os indivíduos para a vida, para transformar a realidade cruel em que a gente se apresenta. E outra, para o Marx, esse tipo de educação aqui não necessariamente teria que ser oferecido pela escola. Pessoas comuns poderiam passar esses saberes para os indivíduos mais jovens também. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Como o vídeo vai ficar aqui, vocês podem assistir quantas vezes quiserem. E aí, na hora de resolver a atividade, vocês podem acompanhar pelo material que eu enviei para vocês.
tá certo? Qualquer dúvida é só chamar. Muito obrigado. Valeu!